Pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a esse painel. Esse painel é o painel Inteligência Artificial, Aplicações e Soluções Desenvolvidas no IFPR de Jacarezinho. Eu tenho um prazer e um orgulho gigantesco de poder ter essas pessoas aqui e, na verdade, esse é um painel de tudo aquilo que vem sendo feito ao longo de muitos anos, né? Vocês estão vendo todo mundo com jalequinho, o pessoal ali sentado, e vocês devem ter visto pessoas com esse jaleco por aí. Esse jaleco é do Gajac, que ele é um hub que tem lá dentro do IFE, é um hub, é como se fosse um local de convergência de projetos de várias áreas, né? Depois acho que o André vai falar um pouquinho mais do Gajac, mas assim, é um orgulho que a gente esteja participando aqui hoje e que a gente participe de tantas outras atividades aqui. Quem vai fazer esse painel para vocês é o professor André. O professor André, ele é graduado em Engenharia Industrial, Mecânica, mestre em Engenharia Mecânica e doutor em Engenharia Mecânica, especialista em astronomia com ênfase em geologia planetária. Jesus amado. Atualmente ele é professor do IFPR e coordena, ele é o coordenador do Gajac. Ao lado do André aqui nós temos o Joãozinho, o garoto prodígio, possui graduação em Tecnologia e Automação Industrial, mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, de Cornélio, e doutorado em Engenharia Elétrica de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, pelo campus Curitiba. Atua como docente no Instituto Federal do Paraná de Jacarezinho e tem experiência na área de sistemas multirobôs, sistemas inteligentes, sistemas de controle. Mas o show desse painel, além do André e do João, nós temos 3 alunos, estudantes do campus, que vão poder contar para vocês o que eles vêm fazendo, né, sob supervisão dos professores lá. Nós temos muitos outros professores, não apenas o André e o João. Então nós temos o Felipe, erga a mão aí, Felipe. Nós temos o Felipe, ele é estudante nosso de ensino médio, lá do campus Jacarezinho, ele desenvolve projetos no Gajac também, é estudante do ensino médio técnico de informática. Tem o Carlos Eduardo Angelinho, o Cadu, olha lá o Cadu. O Cadu, ele é estudante de Engenharia em Controle e Automação, lá no campus Jacarezinho. E tem o Ronald. O Ronald, ele foi aluno nosso do ensino técnico de informática e agora é estudante da engenharia. Então, professor André, deixo com vocês. A minha parte aqui ela era apenas essa. Valeu. Muito obrigado, professor Hugo. Antes de começar, professor João, boa tarde a todos. O professor Hugo fez as devidas apresentações. Lembrando que eu e o professor João aqui, a intenção não é aparecer, a intenção é que os nossos 3 estudantes aqui apareçam. Mas eu quero que vocês vejam que aqui nós temos todo o Instituto Federal praticamente, né, composto por um ensino técnico, um estudante que já foi técnico, está graduando em engenharia, e um estudante que já é praticamente engenheiro. É questão de tempo aí para o nosso estudante Carlos Eduardo se formar, bater asas e voar pelo mundo. O Gajac, rapidamente, é um laboratório maker, nós trabalhamos com cultura maker, e uma das atividades da cultura maker é a robótica. Então, nós não somos um laboratório de robótica. No entanto, devido à formação dos professores da área de automação, então convergiu para que nós trabalhássemos com robótica. E o professor João Paulo vai conduzir esse painel aqui com excelência, né? Ele é um especialista da área de inteligência artificial. O que menos sabe de inteligência artificial está falando para vocês aqui, beleza? E o Hugo também, Hugo, não vou ficar sozinho nessa, beleza? Obrigado, professor João, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Paulo. Agradeço muito a presença de vocês aqui, agradeço também a presença dos meus colegas de trabalho, os estudantes. Agradeço também os comentários generosos do professor André, professor Hugo também. Bom, eu sou professor do Instituto Federal desde 2012 e exploro um pouco com os estudantes, com os trabalhos que a gente desenvolve junto ao Laboratório Gajac e também aos outros laboratórios do Instituto, pesquisas na área de inteligência artificial e robótica. Aproveitando aqui o momento, o Instituto ele está com um processo seletivo aberto para inscrição, tá? Para ingressar no ensino técnico e nas graduações. Vou deixar o link depois para vocês observarem, tá? E vou iniciar aqui a nossa apresentação com o título de Inteligência Artificial, Aplicações e Soluções Desenvolvidas no IFPR. Será que não seria interessante a gente ficar de lado aqui, lateral, para o pessoal observar nossas... Pode ser. Eu vou ficar em pé. O que vocês acham? A gente sentar aqui e a gente vir falar aqui na frente, pode ser? Eu vou ficar em pé. Bom,
eu e o professor André e os estudantes já fomos devidamente apresentados pelo professor Hugo. E a ideia aqui dessa apresentação é mostrar o que a gente desenvolve de inteligência artificial no IFPR. Bom, nós organizamos essa apresentação em praticamente 4 tópicos, tá? Visão geral, que eu vou abordar um pouco da evolução histórica e principais características da inteligência artificial. Um segundo momento, as potenciais áreas de aplicações e desenvolvimentos, que trata mais dos trabalhos que eu desenvolvi, não somente dentro do IFPR, mas em outras ocasiões. Em terceiro, as aplicações e soluções desenvolvidas no campus do IFPR, praticamente pelos próprios estudantes, com a nossa orientação. E, por último, vou deixar aí as tendências da inteligência artificial e algumas conclusões. As tendências, na verdade, é a evolução do que nós já temos hoje, que eu vou abordar para vocês. Bom, onde estamos hoje com a inteligência artificial, né? Eu trouxe aqui 4 figuras geradas por inteligência artificial. Então, hoje estamos nesse patamar de pedir a softwares, a sistemas, para que gerem figuras de acordo com uma descrição que a gente coloca, tá? E eu fiz questão aqui das 2 primeiras figuras, eu gerei por um sistema e pedi a um outro colega que gerasse essas figuras por um outro sistema. Só que eu não disse ao meu colega o que eu descrevi para ser gerada essa figura. Então, vejam que, mesmo com a incerteza do pedido da figura, a inteligência artificial hoje consegue estabelecer padrões e nos mostrar, basicamente, o que a gente quer, tá? E esses sistemas são acessíveis a todos, né? São gratuitos ou um período de teste para você avaliar. Mas a inteligência artificial, ela tem ali a sua data de, vamos dizer, início de seus desenvolvimentos, lá em 1943. Foram os primeiros modelos de neurônios artificiais, que relembram um pouco aí do nosso cérebro, né? Em 1949 teve um outro avanço, que foi a regra de aprendizado. Hoje a gente ouve muito falar que o sistema aprendeu, né? Mas os primeiros algoritmos, os primeiros sistemas de aprendizado datam de 1949, principalmente por esse cientista, o Hebb. Em 1950 foi um marco muito grande para a computação, tá? Que foi a publicação do artigo de Alan Turing. Tá? O Alan Turing foi um gênio da computação. Tudo que a gente tem hoje de arquitetura computacional, algoritmo, etc., é graças ao Alan Turing. Tá? Até 1969, teve muito entusiasmo pelos cientistas para o desenvolvimento da inteligência artificial, trabalharam muito, propuseram muitas aplicações, muitas discussões nas universidades, discussões de alto nível. Porém, de 1969 até mais ou menos a década de 80, foi chamado do banho de água fria nos sistemas inteligentes. Porque eles encontraram algumas limitações severas nesses algoritmos, devido à época que se estava sendo desenvolvido, né, que impediu um pouco e tirou aquele entusiasmo da inteligência artificial. Tá? Quais eram as limitações? Limitações dos modelos de neurônios propostos até o momento. Então, esses algoritmos que os cientistas da época propuseram eram um pouco não otimizados. Então, eles dependiam de um computador muito potente. E, para a época, 1969, isso não era uma realidade. Então, eles precisavam de um computador mais potente. E isso limitou um pouco o desenvolvimento. Um outro ponto muito importante que limitou o desenvolvimento da inteligência artificial foi a ausência de dados. Na época, não se tinha, por exemplo, o nosso Instagram para tirar uma foto e alimentar o sistema, o algoritmo do Instagram, com uma foto que você está colocando, um padrão que você está fornecendo. Na verdade, quando a gente posta uma foto no Instagram ou alguma outra rede social, a gente, ao mesmo tempo que você registra o seu momento, você também está alimentando um padrão para o algoritmo reconhecer sua face. E, a partir daí, várias outras ocorrências, né? Ela dita o seu perfil, o que você gosta de comprar, o que você gosta de fazer. Aí sempre aparecem aquelas propagandas que a gente não sabe de onde vem, mas vem do algoritmo de acordo com as nossas postagens. Tá? A retomada das redes, então, ocorreu em 1980, com novos algoritmos, etc. A gente não vai entrar no detalhe aqui devido ao tempo, tá? Mas, em paralelo, nós temos também outros sistemas de inteligência artificial, não somente baseado em neurônios. Tá? O que hoje a gente tem muito bem explorado de inteligência artificial?
Veículos autônomos já é uma realidade. Tecnologia de satélites, foguetes, que é uma área que o professor André também estuda, que já é uma realidade também. Reconhecimento de voz, nós temos a Alexa, por exemplo. Né? Planejamento autônomo, planejamento diverso, de tarefas, de rota de robô, etc. Jogos, combate a spam na área de informática, né? Robótica e controle de processos e muitas outras aplicações. Tudo isso já é uma realidade. Na hora das dúvidas eu posso até explorar um pouco mais, mas eu vou avançar aqui devido ao tempo para os nossos estudantes brilharem aqui nessa apresentação. Bom, só uma passada rápida, o que eu trabalhei no mestrado, eu trabalhei com inteligência artificial voltada a controle de processos. Então, praticamente, eu simulava um sistema industrial de fluido, de troca de fluido, e eu tinha que controlar algumas variáveis. Porém, essas variáveis elas tinham uma relação ali muito complexa entre uma e outra. Eu mexia em uma, mexia muito na outra, mas eu não queria mexer na outra. Pois então, eu tive que estudar um pouco de sistemas inteligentes para encontrar uma forma de mexer em uma variável e não impactar tanto na outra. Então, isso foi resolvido com inteligência artificial. No doutorado e no pós-doutorado, eu trabalhei com robótica, praticamente sistemas multi-robô, que o Hugo comentou ali na minha apresentação, que é basicamente o conceito de inteligência coletiva. Né? Os robôs eles têm que trocar informações entre eles de uma forma inteligente para se alcançar um objetivo. Vou passar rapidamente para os alunos começarem a sua apresentação. No pós-doutorado, eu trabalhei também nessa parte de multi-robô, porém com uma inteligência coletiva muito baseada no sistema industrial, em que robôs devem transportar peças entre estações de trabalho. Também entra o conceito de inteligência coletiva ou inteligência de enxame, que é um conceito bem específico da inteligência artificial. O professor André, no seu doutorado, eu tive também a honra e o prazer de trabalhar junto com ele em alguns pontos. Ele trabalhou com inteligência artificial e passo para ele a palavra. Então, agradeço, professor João, e agradeço até pelo doutorado. Novamente, aqui eu sempre falo, se não fosse o professor João, praticamente eu não teria feito o meu trabalho de doutorado. Bom, o que eu fiz, né? O que é isso? O que é esse monte de diagramas aí? Então, só para vocês terem ideia, isso aqui é uma caldeira industrial. Para quem não sabe, uma caldeira é o coração de uma indústria de transformação. Se você não tem vapor na fábrica, que é esse cara que faz, um equipamento de uns 200 milhões de reais, se você não tem esse equipamento funcionando, você não tem fábrica funcionando. Seja fábrica de café solúvel, caldo de cana, açúcar, álcool, qualquer coisa. Então, você precisa desse equipamento. E qual que é a função da engenharia? Garantir que o vapor seja feito. E uma engenharia mais avançada é que ele seja feito com qualidade. Basicamente, então, isso aqui é uma caldeira, e isso aqui é o diagrama de equipamentos da caldeira. A gente pode pensar isso aqui como se fosse o corpo humano. Ou seja, cada equipamento aqui seria um órgão. E a gente quer analisar o quanto de energia cada órgão consome. Para isso, nós tivemos o mesmo problema que o professor João Paulo tinha. Ele tinha um problema de temperatura, mas se ele mexia na temperatura, ele mexia no nível da água. Então, aqui, qualquer variável que eu mexia com outra variável. Ou seja, imagina que eu vou fazer um exame de sangue e eu queira saber lá, tira uma foto do meu exame de sangue lá, está lá, glicose, tanto, sódio, tanto. Daí passa mais um tempo, eu como alguma coisa e quero ver como aquela alguma coisa mudou meu exame. A intenção do trabalho era justamente essa. Aqui eu tenho uma foto, mas eu quero saber de um filme, ou seja, várias fotos ao mesmo tempo, passando de ordem cronológica. Então, para isso, para a gente mexer nessa variável, nesse filme, em algumas variáveis, a gente usou as RNAs. Então, a gente tinha um sistema de entrada, a gente pegava as RNAs, fazia um entendimento com essas entradas e as saídas eram em funções das entradas. Com isso, o modelo matemático oferecia principalmente, que é uma das coisas que a engenharia procura, é eficiência térmica. Vocês já ouviram falar em carros? Meu carro tem eficiência de tanto, ou faz tantos quilômetros com litro? Mais ou menos isso que a engenharia procura, a parte de engenharia térmica, tudo bem? Bem de forma grosseira. Como que eu passo aqui, João? Para frente. É o verde. Perdão. Bom, só para dar um contexto do trabalho, o nosso trabalho, a nossa caldeira consumia biomassa. O que é biomassa? É matéria orgânica. Posso falar de cavaco de eucalipto, no caso era borra de café, posso falar de bagaço de cana, qualquer material orgânico.
Então, com isso, a gente fazia uma análise química, pegava os dados de operação em paralelo, trabalhava com as RNAs e alimentava o modelo termodinâmico. Com isso, a gente tinha, então, uma análise termodinâmica. Toda essa parte aqui, ó, o professor João Paulo, que me ensinou e me auxiliou. Tudo bem? Por isso que eu sou o que menos sabe aqui. Vamos passar mais um aqui. Só para se ter uma ideia, então a gente tinha 3 variáveis de entrada, né? A gente queria analisar o excesso de oxigênio. O que é o excesso de oxigênio? Vou fazer churrasco. Como que eu acendo o fogo? Taco o fogo lá e abano. O excesso de oxigênio é você abanar. O fogo pega mais rápido, não pega? A caldeira faz a mesma coisa. E essa variável a gente chama de excesso de oxigênio. Então, como que o excesso de oxigênio interfere na temperatura da fornalha? Como que ele interfere na temperatura do economizador? Ou seja, como se eu comer um X-Bacon vai me interferir no sódio no meu sangue? Seria mais ou menos essa a ideia. Tudo bem? Por fim, a gente obtinha, então, gráficos. A inteligência artificial, ela nos mostrava, né, temperatura, né, em função de excesso de oxigênio, ou consumo de biomassa em função de excesso de oxigênio. Então, era isso que ela fazia para nós. E aí a gente jogava no modelo termodinâmico, e uma das coisas que a gente observou é que, à medida que eu aumento o excesso de oxigênio, eu tenho uma diminuição da eficiência da minha caldeira. Ou seja, parece que se a gente abanar mais o fogo, vai pegar mais fogo, vai ser top. Mas não era isso que os dados estavam mostrando para a gente. Tudo bem? Da minha parte é isso, de forma bem simples. Agora sim nós vamos passar para os nossos estudantes. Acho que o Ronald é o primeiro, né? Fique à vontade, Ronald. Boa tarde a todos. Então, eu vou apresentar alguns dos projetos que foram realizados por mim no Instituto Federal usando sistemas inteligentes. O primeiro é um robô que segue uma garrafa. Então, usando redes neurais artificiais, RNAs, um robô vai conseguir procurar uma garrafa num ambiente que ele não sabe onde ela está e conseguir ir até ela. Então, essa é a ideia do projeto. Então, a gente tem aqui esse robô. Aqui tem uma câmera com microcontrolador e ele vai conseguir captar essas imagens, mandar para uma rede neural para depois analisar e o robô agir conforme a resposta da rede. Agora, eu queria falar um pouquinho o que seria essa rede neural. Uma rede neural ela é uma estrutura inspirada no cérebro humano, em que a gente tem esses nós aqui, cada um desses pontinhos são neurônios. Então, a ideia é, eu não sei como fazer um robô identificar uma garrafa. Isso é uma tarefa muito complexa para ser implementada normalmente, convencionalmente. Mas, com as redes neurais, a gente consegue enviar a imagem pela rede, treinar ela, e essa estrutura de neurônios e sinapses conseguir identificar a garrafa. No caso, a gente tem a entrada, que no caso são as imagens, que eu vou passar para a rede, esses neurônios de camadas ocultas, que vão ter diversas funções, e a saída, se é uma garrafa ou se não é uma garrafa. E a partir disso o robô vai agir. A primeira etapa disso foi coletar imagens. Como vocês bem sabem, as imagens que a gente posta em redes sociais são usadas para treinar IAs. No caso, eu tive que tirar cerca de 7.000 fotos de garrafas, ambientes sem garrafa, garrafa perto, garrafa longe, para treinar a rede neural. Depois, passa todas essas imagens num ciclo de treinamento para a rede, em que vai ajustar os parâmetros de cada um desses neurônios. Durante o treinamento, os valores desses neurônios são ajustados. Depois que a gente tem esses valores ajustados, só precisa implementar no robô real. Então, agora eu vou mostrar um vídeo desse robô funcionando com essa rede. Só clicar no play ali.
Esse delay que tem é o tempo de processamento da rede. E às vezes dá para ver que ele vai numa direção errada, porque ele vê algo que se parece com uma garrafa e ele chega mais próximo para ver se é. Então, uma coisa interessante é só aquela garrafa azul, que por coincidência está ali, qualquer outra garrafa de outra cor ele já não conseguiria identificar. Precisaria de mais imagens para treinar mais. Então, foram 7.000 imagens para uma garrafa. As IAs grandes das redes sociais usam bilhões de imagens. Preciso que dê um cliquezinho do lado. Não? É só dar um clique fora do vídeo. Não. Ah, agora foi. Agora é uma outra aplicação também usando rede neural, só que agora é para identificar se um estudante ou um professor ou um trabalhador está usando esse jaleco bonito que a gente usa lá no Gajac. Então, na indústria, poderia ser utilizado, por exemplo, para saber se o trabalhador está usando o EPI adequado ou não, ou para ver se tem um defeito em uma peça ou não. E também reconhecer quem é a pessoa que está vindo. Por exemplo, eu poderia saber que é o André que chegou lá no Gajac, guardar essa informação no banco de dados, por exemplo. Poderia ter registro. O trabalhador esteve aqui nesse horário, estava usando o EPI adequado. Ou rastrear outros objetos, como uma arma, se alguém entrar com uma arma, iniciar um alarme. Nessa etapa, além de classificar, a gente precisa localizar o objeto, porque existem imagens que nós podemos ter mais de uma pessoa, pessoas diferentes, uma com jaleco e uma sem jaleco. Então, além de fornecer as imagens para o treinamento, a gente tem que fornecer essas caixinhas, que essas caixinhas, primeiro ela vai identificar uma pessoa e depois ela vai classificar se essa pessoa está usando o jaleco ou não. Esse sistema tem duas redes, uma rede para identificar se está com jaleco ou não e outra rede para fazer identificação facial. Aqui vai ter um compilado de alguns casos e a rede neural classificando. Uma coisa que vale a pena falar, usando programação convencional, isso seria quase impossível, porque a imagem é algo muito complexo. E com inteligência artificial, a gente consegue tornar isso um problema trivial. Então, pode estar em todo lugar. Pode avançar. Agora é o último, que é a implementação, é o trabalho com esse robô quadrúpede. Esse robô ele possui 2 motores em cada uma das pernas e o objetivo é fazer ele andar. A abordagem convencional seria fazer por equações da cinemática. Então, seria modelar matematicamente esse robô com base nas distâncias dos motores. Só que a abordagem que eu escolhi foi fazer com um algoritmo genético. Então, vão ter vários robôs num ambiente de simulação e eles vão aprender a andar sozinhos. O que eu quero? Eu quero uma boa combinação de ângulos para que os robôs consigam andar. Usando o algoritmo genético, eles vão convergir para uma boa solução. No caso, esse daqui é o robô virtual que foi modelado. Como que os robôs conseguem aprender nesse ambiente? Através do algoritmo genético. É um algoritmo de inteligência artificial bioinspirado, que ele consiste nas seguintes etapas. Primeiro é inicializada uma população inicial. Depois, para cada um desses indivíduos, calcula-se o quão bem ele desempenha uma função. No caso do robô girar, seria o ângulo que ele fez em 10 segundos. Ou se eu quisesse que o robô andasse para frente, quantos centímetros ele andou em 10 segundos, por exemplo. Depois é feita uma seleção dos melhores indivíduos, cruzamento deles. Esse cruzamento são as partes da solução que vão trocar entre eles. Uma pequena chance de mutação e depois continua o ciclo. A ideia é que isso convirja para uma boa solução depois de várias iterações. No caso, o meu indivíduo desse problema é esse daqui, essa matriz. Cada uma dessas linhas é um frame que vai ser executado. Pode ser executado, por exemplo, de 100 em 100 milissegundos.
cada um desses valorezinhos é uma posição de ângulos que vai ser implementada no robô real. Então, por exemplo, 0,97 eu sei que o primeiro motor da primeira perna vai estar 97 graus. E é isso que eu quero encontrar. E esse daqui é o ambiente de simulação desenvolvido, que tem vários robozinhos treinando para conseguirem andar e girar. Agora tem um vídeo do exemplo deles aprendendo a girar. Verde, acho que vai falar na legenda. Os verdes estão girando na direção correta, os vermelhos estão girando na direção contrária. Só para ficar claro, pessoal, o que o Ronald fez aí é demonstrar como está sendo feito o aprendizado de forma visual. Isso você não observa no computador. Em nenhum trabalho meu, do professor João Paulo, do Cadu, do Felipe, vocês observam isso. Então ele criou uma forma de demonstrar como esses robôs estão evoluindo. Então é a forma que ele achou, uma forma didática. Tudo bem? Esse processo de aprendizado, ele vem muito inspirado num processo de uma criança aprender a andar. Então, ela aprende aos primeiros passos, cai e vê que não é dessa forma, tenta se equilibrar de outra, se movimenta de outra forma, abre mais a perna, abre menos a perna, e o algoritmo é bioinspirado nessa situação, né, de um aprendizado de fazer movimentos aleatórios, tentativas, errar, voltar. Bem, muito obrigado pela atenção. Vou passar a palavra agora. Felipe. Boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar sentado, que o evento está sendo meio cansativo, né? E, a princípio, eu gostaria de agradecer a imagem que o Ronald colocou na apresentação dele, maravilhosa, viu? Muito obrigado. Enfim, pessoal. Bom, o slide já está voltando. Eu gostaria de fazer uma iniciação sobre o meu projeto. Ele é realizado completamente com peças Lego. Vocês vão observar a seguir. Isso aí, ó. Esse aí é o meu robô. Ele é um planejador de rota por algoritmo genético embarcado em um robô Lego EV3. O que é o robô Lego EV3? Vou começar por essa parte. Todas essas pecinhas, elas vêm de um kit da Lego, que é realmente da Lego, aquela das pecinhas que você monta carrinhos, às vezes construções, bonequinhos. Eles também fazem kits de robótica. Inclusive, esses scanners aqui da frente, tem alguns embaixo também, são todos da Lego. E existem duas variações, tem o NXT e o EV3. Aqui eu uso os dois. Os dois estão aí embutidos dentro desse robô. A parte do planejamento de rota, o que é um planejamento de rota? Ele é um sistema que deve ser capaz de criar uma rota de um ponto A até um ponto B. Ou seja, ela tem que ser eficaz nesse sentido, no sentido de concluir essa trajetória e acabar chegando ali no ponto B. Aqui é um exemplo. O robô ele começa nesse quadradinho aqui e ele precisa finalizar nesse quadrado, de forma que eu só informe a ele o quadrado aonde ele deve chegar e não a trajetória. Isso é muito importante, é o destaque desse robô, que a gente não dá as instruções para ele. A gente só fala, não, você deve chegar até certo ponto e ele mesmo cria essa trajetória. Aqui, no caso, é um dos melhores caminhos que ele poderia seguir. Ele poderia seguir também um caminho por cima, que seria um dos mais curtos também, ou ele poderia seguir esse por baixo, que acontece? Ele seria eficaz também, ele chegaria até o objetivo, só que não é o que a gente quer. A gente quer que ele seja também eficiente. O que isso significa? Ele deve conseguir atingir o objetivo, ser eficaz, e ser eficiente, que é usando o menor número de quadradinhos possível, que poderia ser dessa forma,
As duas são aceitas para a gente. E, poxa, Felipe, beleza, ele arruma a rota até ele chegar ao objetivo, mas como você fez isso, né? Que magia negra você usou para isso? Aqui está um exemplo do caminho que ele deve executar. E de onde você tira esse caminho? O processo ele é feito através do algoritmo genético, que o Ronald já deu uma iniciação para a gente, já trabalhou bem. E eu só vou dar uma explicaçãozinha, que o algoritmo genético ele é baseado na teoria evolucionista de Charles Darwin. Então, todo esse processo ele é baseado em uma coisa que realmente acontece com a gente. É uma coisa biológica, de que todas as espécies passam até a sua evolução. E aqui é um exemplo. O algoritmo genético ele vai retornar alguns números que todos simbolizam trajetórias. Aqui, por exemplo, o 0 ele simboliza que ele precisa ir para baixo, o 1 para cima, o 2 para a direita, o 3 para a esquerda, o 4 é ficar parado e o 1 ele vai para cima. E todo esse processo ele é calculado pelo robô e ele mesmo executa. Não precisa de um notebook, não precisa de um computador, não precisa de nada auxiliando ele. Aqui tem o exemplo de algumas rotas, que claramente essas duas aqui são bem mais eficientes, mas todas chegam no objetivo, que no caso é esse X aqui. E caso não chegar, os indivíduos, né, que são alternativos, são rotas criadas pelo robô, que não cheguem ao objetivo, eles não vão para o indivíduo principal, que é aquele escolhido pelo robô para ser executado. Isso é deixado bem claro. Ele só vai executar aqueles indivíduos que realmente cheguem ao objetivo. Se ele vai concluir a menor trajetória ou a maior. Ele vai identificar qual que é a melhor através do cálculo que o Ronald citou para a gente. Aqui eu tenho um vídeo dele funcionando, se puder dar play nele. Aqui ele já está no movimento, mas antes ele tem um tempinho para fazer o cálculo até a execução. Ele faz um movimento de ajuste, que a gente chama, né, uma técnica que a gente utilizou, para a gente reiniciar a rotação ali dele e ele não cometer erros a mais, né? Complementando o trabalho a fala do Felipe, que é excelente, o robô ele faz essa movimentação, né, Felipe? Não é só o algoritmo, mas também você tem a questão da navegação na placa, né? Então esse robô ele não é guiado por câmera, ele só reconhece linha. Então vamos pensar que é um robô praticamente cego, que não enxerga nem forma e nem cor muito bem. Então é bem rústico o robô. Aqui eu tenho um exemplo de uma aplicação industrial que ele pode ser utilizado. Esses robôs são robôs de gerenciamento de estoque. E aqui é um exemplo que eles precisam pegar caixas aqui, ou mesmo aqui, e guardar em seus respectivos lugares. E para isso ele precisa ter uma informação do ponto A e do ponto B, como eu disse. E se ele acontecer de errar esse transporte, pode acarretar em diversos erros ali, né? Então, precisa ser eficaz, não há outra alternativa. Eu agradeço muito e agora eu vou passar a fala para o Cadu. Boa tarde a todos. Eu sou o Cadu. Eu estou aqui para apresentar dois projetos que eu fiz aqui. Os dois com o professor João Paulo sendo orientador. Esse aqui que tem o professor João Paulo como orientador e o professor Eber como co-orientador. O Eber não está aqui, ele está lá no combate dos seguidores de linha, né? Mas falando um pouco sobre esse trabalho, né? O que é a ideia dele? Ele também é um planejamento de rota com algoritmo genético. Só que o que é a diferença do robô do Felipe para o meu? Dos robôs que eu utilizei. Os robôs que eu utilizei, eles não tinham nenhum sensor. Como que eles se localizavam?
através da câmera acima do ambiente que foi realizado os experimentos. O que é o ambiente? É essa mesa com um MDF branco logo acima dela. Aí tem as AR tags aqui, que são marcadores visuais para realidade aumentada. Isso aqui, esses marcadores, eles estavam delimitando a posição os limites. Estava delimitando os limites do ambiente. Esse ambiente aqui teria esse ponto aqui. Pensa num plano cartesiano até certo ponto. Num plano cartesiano até certo ponto, né? Onde tem o eixo x e o eixo y. Esse aqui seria o ponto 0, 0, ponto inicial. E esse aqui seria o ponto 1, 1, que seria o limite, no caso. E nos robôs também tem as AR tags acima, como dá para ver. E a câmera, ela pega essa imagem de como está o experimento aqui na mesa, manda a imagem para o computador, e o computador detecta onde é a posição exata dos robôs de acordo com o que foi lido na câmera. E como que chega essa informação no robô? Através de uma comunicação Wi-Fi. Tem um roteador aqui, como é visto na imagem, e então conecta o computador e o robô no Wi-Fi. Basicamente, assim que ocorre a comunicação. Nessa imagem, podemos ver como que foi feito os obstáculos por experimento. Aqui foi utilizado o robô móvel, certo? Com a R-Tag. E tem essas R-Tags aqui, que são os marcadores para delimitar os obstáculos. O que era o objetivo desse experimento? Era o robô chegar até esse ponto aqui, que é o ponto objetivo do experimento, sem passar por cima desses obstáculos. Ou seja, ele teria que dar a volta aqui, tudo, para vir aqui. Ele não conseguia passar aqui, porque aí ele tampava também, né? Então, o algoritmo chegava à conclusão de que a volta teria que ser essa aqui. No começo do experimento, quando a gente começa a rodar o código vai aleatoriamente, né? Vem um ponto aqui, outro aqui em cima, outro aqui, aí chega aqui. Só que com a evolução do algoritmo genético, faz com que ao longo do tempo no código rodado, o genético vá arrumando e chegue nessa rota aqui. Essa aqui o planejamento. O preto seria o que foi planejado dele fazer. Ou seja, um ponto aqui, aí ele saiu aqui, ó, e tinha um controlador nele que fazia com que ele chegasse nessa posição. Aí, logo após, tem um ponto aqui, outro aqui, outro aqui. São 4 pontos até a chegada do ponto objetivo que foram planejados pelo algoritmo. E mostrou ser o suficiente para chegar até o objetivo. Esse aqui seria o tanto que foi percorrer esses números aqui, ó, em real e no AG, seria, por exemplo, na simulação, foi planejado que ele ia percorrer esse percurso aqui. Não tem uma unidade de medida específica. Seriam em pixels, no caso. E no real, ele percorreu um pouco mais, porque tudo na teoria é lindo, né? Mas na prática, às vezes, não é perfeito, como foi visto nesse experimento. Aqui já é um outro trabalho que foi também realizado com o professor João Paulo. Esse já tem a inserção de redes neurais artificiais na área da medicina. O que era a ideia do trabalho? Muitas pessoas que trabalham na área da saúde, muitos trabalhadores dessa área, né, têm problemas de saúde ao longo do tempo, por diversos motivos. Pode ser o não uso de equipamentos de segurança, pode ser a instituição que eles trabalham que tem mais problemas ao longo do tempo, pode ser o sexo, pode ser a idade. Então, o que é a ideia desse trabalho?
analisar tudo isso aqui, ó, qual instituição trabalha, a idade, o sexo, se tem doença crônica, se fuma, qual das profissões que é, se é enfermeiro, graduado, se é enfermeiro, se é técnico em enfermagem, se é médico, analisa tudo isso, o ano da conclusão de curso, o nível de escolaridade, a área de atuação, o tempo também no setor, se tem outro vínculo empregatício, turno, e também aí os equipamentos de segurança. E qual que seria a resposta? Se essa pessoa, o que a rede neural faz no caso? Ela analisa todas essas variáveis que nós colocamos na camada de entrada dela, como é visto aqui. Nós colocamos essas variáveis aqui. E aí nós esperamos a resposta dela em sintomas. Basicamente, se terá sintoma a pessoa ou não, e qual será a intensidade desse sintoma. Basicamente, isso o trabalho... Bom, pessoal, então esses foram os trabalhos desenvolvidos pelos estudantes, sobre minha orientação e do professor André também, de forma brilhante do professor André também. Aqui, só para a gente fechar a apresentação, as principais áreas de aplicação das tendências da IA, né, e as principais conclusões nossas. Então, classificação de padrão, então tem muito desenvolvimento na área de imagens, como o Ronald apresentou aqui, saber se tem uma garrafa ou não. Em áudios, então já citei o exemplo da Alexa também, né, ou outros aplicativos que a gente consegue controlar algo via áudio, né, por fala, entre outros sinais. Controle de processos, então um outro tipo de algoritmo que é muito utilizado é o algoritmo fuzzy, né, no caso, em controle de processos se chama controle fuzzy. E na robótica, planejamento de trajetória, como foi o trabalho conduzido pelo Felipe. Controle de movimentos, então nós usamos também inteligência artificial para controlar os robôs que o Carlos Eduardo desenvolveu. Bom, eu agradeço aqui a atenção de vocês, deixo aqui o e-mail de todos os participantes aqui da palestra para quem quiser entrar em contato para tirar dúvidas, e eu agradeço muito, me sinto muito honrado de ter aqui os nossos estudantes também brilhando na apresentação, apresentando seus trabalhos. Muito obrigado, gente. Pessoal, eu não sei vocês, mas só reafirmando, né? Nem o Ronald, nem o Cadu concluíram ainda a graduação e o Felipe não concluiu o ensino médio ainda. Então, se vocês quiserem estudar num lugar desse, ter professores tão garbosos e elegantes quanto o João e o André, ou que seus filhos, ou vocês estudarem com pessoas, daí o processo seletivo do Instituto Federal está aberto. Está aberto o processo do Instituto, dos cursos de ensino médio, como o do Felipe, né? Faz o curso técnico e ensino médio junto, e para os cursos de graduação também. É só entrar lá no site do processo seletivo e conhecer as formas de ingresso que tem. Nós estamos com 4 minutos aqui, eu acho que dá tempo de alguma pergunta, se alguém quiser fazer, então nós estamos à disposição de vocês. Uma perguntinha, dá tempo. Opa, sempre tem um corajoso que mete a cara e vai... Bom, professores e alunos, boa tarde, né? Excelente apresentação. Eu até vim nessa palestra hoje porque nós trabalhamos com uma loja de varejo em semijoias. Então, a gente está buscando um pouco também trabalhar com a IA agora, para a gente entender um pouquinho tanto o nosso público no varejo ali e também entender o nosso público na internet. Muitas vezes a gente tem essa dúvida, qual o melhor design de brinco, qual o melhor design de pulseira, e às vezes a gente faz testes, e teste na prática, onde a gente compra primeiro, acaba comprando, desenvolvendo o primeiro produto, e depois colocando ele na gôndola ali, e a gente percebe que alguns produtos venderam e outros não. E agora, entendendo que a IA, eu poderia até, talvez, colocar a imagem do brinco e perguntar para ela se aquele modelo, ele realmente... ele traria mais eficiência nas vendas ali para o cliente. Se existe hoje como eu utilizar a IA para esse tipo de dúvidas e informações.
Obrigado pela pergunta. Desculpa, qual é o seu nome? Leandro. Posso responder o Leandro? Você tem 2 minutos e 38, João Paulo. Obrigado. Leandro, eu não consigo te dizer exatamente o nome de um sistema para isso, mas pelo que você me descreveu, é exatamente o que uma inteligência artificial consegue fazer, né? Ela consegue, de acordo com alguns padrões que você estabelece, estimar uma resposta. Por exemplo, você lança uma linha lá de brincos e você consegue atribuir algumas características para essa linha de brinco. Não sei se estou falando bobagem, que eu não sou da área, né? Mas, por exemplo, é da coleção verão, esse brinco tem determinada cor característica ou tem alguma característica nele, quanto mais características, melhor, né? A partir desse ponto, você vai ter que gerar um histórico. Então, as redes neurais, por exemplo, elas precisam de dados de treinamento. Esses dados de treinamento, geralmente, são de situações que ocorreram. Então, veja, ocorreram. Então, precisa ocorrer em algum momento a venda, precisa ocorrer a devolução de alguém, precisa ocorrer de alguém falar, não gostei tanto desse brinco, ou gostei muito. Está na coleção de verão, mas talvez esteja sendo oferecido numa outra estação, né? Então, vejam, eu não sei se exatamente são essas características, mas vejam que você tendo características dessa venda, desse produto, é o que uma rede neural, por exemplo, conseguiria estabelecer. Uma predição de uma potencial venda ou não desse produto naquele momento. Posso dar um golpe aqui em 1 minuto? Com certeza. Veja só, a galera disse que foi inventada a câmera de selfie. A especificidade dela é o quê? É mapear o movimento do olho da pessoa. Então, imagina que você tem seu catálogo online e você consegue ver o movimento que a pessoa faz com a pupila dilatando a cada vez que ela vê suas peças. Então, você imagina que interessante, você consegue ver, por exemplo, o sentimento, muitas vezes, da pessoa quando ela olha uma peça sua. Daí, durante o verão, durante o inverno, época de festa, e você consegue... É possível? É possível. Dá um trabalho gigantesco, mas é possível. No trabalho de doutorado, nós precisávamos de dados da empresa. Então, os dados foram colhidos durante 3 meses. Então, provavelmente, o que você vai ter que ter, foi como o professor falou, você vai ter que ter a matéria-prima, que a base da rede neural, do sistema inteligente, é a matéria-prima, que é o histórico. Então, se você tiver o histórico lá, com certeza, você tem o histórico de vendas, o que foi, o que não foi, característica, brinco pequeno, brinco grande. Não é por causa de 10 segundos, gente. Você vai conseguir desenvolver a rede. Mas eu creio que a rede pronta para brincos... Porque a rede pronta para brincos não é a mesma rede pronta do que para meias. Entendeu? Existe diferença, né? Só um complemento. Na internet, porque a comunidade de inteligência artificial ela é bem ativa, né? É bem atualizada por diversas comunidades acadêmicas, né? E existem os chamados benchmark, né, o que o Ronald já usou bastante, que seria já uma coleção de dados de algo relacionado a isso. Não sei se encontra exatamente pelo que você quer, né, da semijóias, etc. Mas existe, então, benchmarks na internet que pode ter algo que possa te ajudar. Ou seja, um histórico já pronto, né? Só que daí tem que avaliar se enquadra ou não ao seu caso, né? Exatamente. Seria muito interessante, né? O cara desenvolveu, fez o design de brinco ali, a IA já fala, isso não vai vender. Seria uma censura bem pesada, né, para o artista, né? Oi? Então, tem um site chamado Hugging Faces. Neles, várias empresas postam seus dados de histórico para as pessoas brincarem. Por exemplo, eu tenho um problema. Se alguém resolver para mim de graça, eu só preciso implementar. Muito provavelmente já tem alguma que colocou com relação a joias lá, que deve ter esses parâmetros para o treinamento de IAs. Então, é um negócio... Hugging Faces. É um site bastante bacana, que tem vários datasets de vários tipos de empresa, para praticamente todo tipo de coisa. Exatamente, os dados hoje em dia são o dinheiro de hoje em dia é dado. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado vocês que falaram aqui, o nosso peito estoura de orgulho, a gente vai estourar de orgulho lá fora, porque aqui está muito quente, mas assim, uma alegria muito grande poder ter vocês e compartilhar esse momento. Valeu, pessoal, obrigado.